Os playoffs da Superliga Feminina estão chegando e o Sport News Mundo não ia ficar de fora dessa. Vem com a gente ver um pouquinho da trajetória das 8 equipes classificadas para as quartas de final. Com uma campanha incrível para não colocar defeitos, o Itamé Minas Tênis Clube garantiu o primeiro lugar isolado da Superliga Feminina ao chegar aos expressivos 63 pontos. Isto é, o elenco, comandado pelo técnico italiano Nicola Negro, perdeu apenas uma vez, e justamente para o Osasco São Cristóvão Saúde, segundo colocado da competição. Apesar das dificuldades, o Osasco se recuperou e finalizou a fase classificatória na segunda posição. Durante algumas semanas, as jogadoras osasquenses ficaram sem o técnico Luiz Omar de Moura, que foi internado por complicações da Covid-19. Além de Luiz Omar, algumas jogadoras importantes como Jaque e Tandara desfalcaram o clube por terem testado positivo para a doença. Com a mesma pontuação de Osasco, 50 pontos, porém com mais derrotas, o Praia Clube lutou até o fim pela vice-liderança, inclusive passou algumas semanas nela. Entretanto, o elenco mais caro da Superliga Feminina se manteve em terceiro lugar, após derrotar o Sesc RJ Flamengo na última rodada do retorno. A cada semana na Superliga, o quarto e o quinto lugar se invertiam. Uma hora SESI Vôlei Bauru, outra hora Sesc RJ Flamengo. Mas no fim de dezembro, Dobriana Rabadzeva, ponteira passadora, chegou como um presente de Natal para os torcedores de Bauru e reforçou demais o elenco. Com isso, o Sesc RJ Flamengo, que teve uma caída no final do segundo turno, ficou em quinto lugar, com 42 pontos, enquanto o SESI Bauru chegou aos 49 pontos. Com apenas 3 pontos de diferença para o quinto colocado, o São Paulo Barueri garantiu a sexta colocação. As comandadas pelo técnico da seleção brasileira Zé Roberto Guimarães, conhecidas como Chiquititas, fizeram duelo de igual para igual com times de mais investimento. As últimas 2 vagas para as quartas de final da Superliga foram preenchidas pelo Curitiba e Brasília Vôlei. Respectivos 7º e 8º colocados da tabela, os clubes deram muito trabalho à galera lá de cima. O Brasília, inclusive, chegou a vencer com a parcial de 3-2 o Osasco. E também deu trabalho ao Sesc RJ Flamengo. No jogo do retorno foi 3-2 para as cariocas. O Curitiba, entretanto, não venceu nenhum dos classificados, apenas o Brasília. O cruzamento vai ser da seguinte maneira. O primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro, o sexto e o quarto e o quinto se enfrentam. Ou seja, é um cruzamento olímpico. Isto é, o Itamé Minas enfrentará o Brasília Vôlei, o Osasco Audax São Cristóvão Saúde pega o Curitiba, enquanto o Dentil Praia Clube enfrenta as Chiquititas de São Paulo Barueri e, por último, o SESI Vôlei Bauru duela com o Sesc RJ Flamengo. O primeiro jogo da primeira rodada, isto é, porque são 3, se necessário, vai ter o primeiro jogo dentro da casa de um dos times, o segundo dentro da casa do outro e o terceiro, se necessário, na casa do mandante, que ficou na melhor posição na tabela. E o primeiro jogo será nesta quinta-feira às 7 horas, entre o quarto e o quinto colocados. O SESI Vôlei Bauru recebe no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, interior de São Paulo, o Sesc RJ Flamengo às 7 horas. Comentando um pouco sobre esse jogo entre SESI Bauru e Sesc Flamengo, durante os turnos as equipes se enfrentaram e as 2 vezes o Bauru saiu com a vitória. O primeiro aconteceu lá no ginásio Ali Maurício, zona sul do Rio de Janeiro. E o Bauru venceu por 3-2 num tie-break bem emocionante. Já no segundo turno, o Sesc saiu na frente, com uma parcial de 30-28 lá no Panela de Pressão, mas sofreu a virada e foi derrotado por 3-1. Apesar dos playoffs serem um campeonato à parte, isto é, nada importa o que aconteceu nos turnos, o Bauru ainda chega com um leve favoritismo para esse jogo. Mas vale lembrar que a importância e a camisa nessas horas pesam. O Sesc RJ Flamengo, o antigo Sesc Rio, é o maior vencedor da competição e tem como nada mais nada menos que Bernardinho comandando o time, além de jogadores como Jussiele, Fabiola, Amanda e a incrível jovem Ana Cristina de apenas 16 anos. Depois desse jogo, que na minha opinião vai ser muito disputado como o primeiro do retorno, que só foi definido no tie-break, acredito que vai ser necessária a terceira rodada para o SESI Bauru e o Sesc Flamengo. Agora indo para sexta-feira, o outro duelo,
do segundo colocado contra o sétimo. É o Osasco diante do Curitiba Vôlei. Vai ser sexta-feira às 7 horas, também com transmissão do Sport TV, canal do Grupo Globo. Todos os playoffs, tanto feminino quanto masculino, serão transmitidos no Sport TV. Sobre o Osasco Curitiba, o Osasco tem um desfalque muito importante da ponteira passadora Jaqueline, que sofreu uma lesão na panturrilha e está fora das quartas de final. Apesar disso, ainda tem a oposta que mais define, uma das que mais define ao lado de Polina Raimova Tandara. Então, eu acho que o Osasco vai ter que tomar bastante cuidado diante do Curitiba, uma equipe que vem crescendo muito, muito compacta, mas vai ser um duelo interessante. No sábado 13, as líderes entram em quadra diante do Brasília. Nos dois confrontos, tanto no primeiro quanto no segundo turno, o Minas venceu tranquilamente, com as duas parciais por 3-0. Entretanto, dessa vez, o Minas não está com sua oposta Daniele Coutinho. Ainda assim tem Macris, Carol Gataz, Thaísa, Pridaroid, Camila Mesquita, que entrou muito bem e chegou a levar o Viva Vôlei diante do Sesc Flamengo, quando entrou no lugar da Coutinho, da americana. Então, o favorito, sem dúvidas, depois dessa campanha espetacular, volto a dizer, apesar dos playoffs serem um campeonato à parte, o Itamé Minas chega com favoritismo. Ainda mais agora que as atletas do Brasília Vôlei estão sem treinar por conta do novo lockdown na cidade. O último jogo da primeira rodada das quartas de final será no domingo, entre o São Paulo Barueri e o Praia Clube. Nos dois turnos, o Praia Clube venceu. Na primeira ele teve mais dificuldade, inclusive chegou a perder um set, terminou por 3-1, e o segundo foi por 3-0. O segundo set do segundo jogo foi muito disputado, mas as paulistas voltaram para o último set com um rendimento menor e foram atropeladas. Então eu acho que o Praia Clube precisa tomar um cuidado maior, porque vacilou em diversos momentos, sofreu algumas viradas, inclusive na derrota por 3-1 no Rio de Janeiro para o Sesc RJ Flamengo, vencia o set por 24-21 e o Flamengo chegou e virou. Assim aconteceu com o Bauru, no último jogo diante do Bauru pela Superliga. Então também vai ser um jogo muito, muito interessante. Eu tenho certeza que o Zé vai chegar com tudo, as meninas também, muito jovens, ainda são inexperientes, e talvez isso possa contar na hora de definir o jogo. A experiência do Praia Clube, as irmãs Martins, que estão muito bem, Fegaray, que está voando. Então, eu acredito que todas essas quartas finais serão muito difíceis. Não consigo colocar um favoritismo nesse último jogo. Apesar da experiência do Praia Clube, eu acho que foi o que eu falei entre o Bauru e o Flamengo. Tem um leve favoritismo, mas tudo pode mudar, né? É um campeonato à parte. O jogo que nós temos, infelizmente, agora menos incertezas é entre o Minas e o Brasília, ainda mais com a situação sem as jogadoras conseguirem treinar, que infelizmente um descaso esses playoffs não estarem sendo feitos em formato de bolha, assim como foi a fase final da Copa Brasil no Centro de Desenvolvimento de Voleibol em Saquarema, no Rio de Janeiro.